Olá, família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Nesse mês de agosto, a nossa campanha é de utilidades para o lar e utensílios de cozinha. Então, já estamos recebendo doações e essas doações são repassadas para as nossas famílias assistidas. Contamos com vocês. Agora, Carla Terrezo, com o tema Relacionamento Familiar. Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante a respeito da nossa parentela, Filiação, os pareceres morais e físicos das nossas famílias. Eu costumo dizer que a família é um dom divino, Deus teve uma ideia genial quando criou as famílias. E o que é mais interessante é que após várias reencarnações, nós podemos nos encontrar com nossos parentes pelos laços da carne, das maneiras mais diversas possíveis. E tudo isso nos faz entender que somos espíritos diferentes uns dos outros, porque não dividimos os nossos espíritos quando temos os nossos filhos. Somos independentes e, a partir daí, criamos os laços, tanto na carne como no espírito. Alguns acreditam que a reencarnação quebra esses laços, mas não, isso não acontece. Isso faz com que os laços se expandam e, assim, a nossa família, como a gente costuma dizer, acaba se tornando universal. Sabe aquela hora que, às vezes, você para pensar: fulano não é meu parente, mas eu sinto uma simpatia por ele? Já nos encontramos em outras ocasiões. Ele pode ter tido algum vínculo comigo na minha família e eu não sei. Lembra-se que a gente tem o véu do esquecimento conforme vão passando as nossas reencarnações. E a partir daí descobrimos que quando nós temos a nossa família e desejamos ter os nossos filhos, de que maneira isso pode se resolver, Sobre as questões da observação. Essa época agora as famílias estão mais reunidas, Então nós começamos a observar os nossos membros da família de uma maneira diferente. Uns gostam demais de conversar, ficam perto, outros se isolam mais. E aí nós começamos a observar o quê? Os gestos, a forma de caminhar, a forma de falar, se ele gosta mais de ficar na dele ou se ele é mais comunicativo. E descobrimos uma forma de se reunir e de tentar nos comunicar com eles de maneira que possamos nos fazer entender e passar para eles o que é necessário. Para isso é importante nós nos basearmos no Evangelho do Cristo, Quando ele se reuniu, quando ele fez o seu primeiro Evangelho no lar, no culto no lar, e ele se reuniu com os discípulos, apóstolos dele, Eram irmãos espiritualmente, sim, não na carne. Mas todos eles vieram e participaram pensando num objetivo comum, o de se conhecer, o de se respeitar e o de se amar. E é isso que Jesus veio fazer quando ele colocou em prática o Evangelho no lar. E Deus assim o quis. Por quê? Na família, a gente aprende a estreitar os laços, aprendemos a amar o próximo e aprendemos a respeitar, justamente por sermos diferentes. Então, dando continuidade, quando Cristo estava ali reunido com seus apóstolos, praticando o Evangelho, é importante que a gente ressalte algumas coisas que falam no livro dos Espíritos, como a questão 207, que Kardec pergunta aos Espíritos: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Bom, então se há somente consanguinidade, isso quer dizer que o espírito já está pronto, que ele já está propenso a seguir o bem ou o mal, que ele está ali reunido em família e que está tudo certo? Não, na verdade, é o momento em que nós devemos prestar atenção uns aos outros. Porque como já explicou que nem todos são iguais, têm as diferenças, como nós devemos caminhar
pro lado bom nisso no nosso dia a dia, no nosso evangelho, na nossa casa, né? Eu costumo dizer que a gente edifica a nossa casa na base do evangelho. Porque por sermos diferentes, temos ideias contraditórias, vontades diferentes. E aí que é importante a função do pai e da mãe na família. Para poder fazer o quê? Os ajustes entre os filhos. Se estamos ali, nós temos que observar a influência do meio onde nós vivemos. Porque muitas das vezes sofremos ataques, né, de obsessões, problemas em que a gente não entende que muitas vezes não são de ordem física, são de ordens espirituais. Então precisamos restabelecer o quê? A harmonia, a paz dentro do lar. E como a gente consegue isso? Baseado no Evangelho do Cristo e na sua doutrina de amor, através de esclarecimentos, como nós vemos buscando no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma passagem muito interessante, que é o honrar a seu pai e a sua mãe, em que o Cristo fala que a família foi criada para que se conhecesse o amor, para que se houvesse o respeito e que assim pudesse levar adiante o conhecimento do Cristo. Olha quanto é importante nós sabermos quanto de moral nós podemos passar para aqueles que estão presentes na nossa família e que estão convivendo conosco neste momento. O momento é difícil, mas é um momento de reflexão. Então, como nós podemos refletir? No livro do Divaldo Franco, com a psicografia da Joana de Ângelo, no Constelação Familiar, ele fala uma coisa muito interessante aqui no início do livro. Quando a gente começa a ler o livro, ele fala a respeito do Evangelho, né? Ele fala assim: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E isso está no capítulo 14, no item 8. Então, somos todos uma família, correto? Se somos todos uma família, devemos observar e fazer o bem uns aos outros, procurar nos ajudar e manter o equilíbrio e a harmonia. Para isso, devemos observar bem as nossas atitudes para com o próximo e as atitudes do próximo para conosco. Tudo é um aprendizado, não é? Se nós estivéssemos aqui, imagina, com tudo perfeito, será que nós iríamos aceitar tudo tão certinho? Acredito realmente que não. Para isso, somos impelidos a buscar o conhecimento para que possamos colocar em prática aquilo que é melhor para nós e para aqueles que convivem conosco, né? Há o caso daquele que é mais rebelde, né? E aquele que é mais quieto e o que é mais amoroso. São três pessoas diferentes numa mesma família, criados pelos mesmos pais, com os mesmos sentimentos de amor, de carinho, de aconchego e até mesmo de cuidados, mas são personalidades diferentes. E a partir daí, quando nos reunimos em uma mesa para uma conversa, ou para comer, ou então até mesmo para fazer alguma explicação de alguma coisa que não entendemos, ali é o momento para que possamos observar, dar as mãos e procurar nos orientar. Orientar através daquilo que o Cristo nos ensinou em seu Evangelho, nas suas palavras, e saber que além da parentela corporal, existe a parentela espiritual. E ela se estende por muitos e muitos tempos. A reencarnação, como eu disse, ela não veio para quebrar, ela veio para aumentar esta família. E isso ocorre quando sentimos simpatias uns pelos outros, ou até mesmo aquela pessoa que nós não conhecemos, mas ao ver sentimos alguma coisa agradável. Provavelmente já convivemos com ela outras vezes. Isso quer dizer que nós não somos uma família? Não, muito pelo contrário, somos uma família universal, sim. Veja esta casa maravilhosa onde nós estamos. Aqui, todos nós estamos reunidos para um bem comum, que seria o amor e a caridade, como Cristo nos ensinou. Somos uma grande família, sim. Aprendemos uns com os outros, respeitamos uns os outros e ainda mais ajudamos, acolhemos, amparamos e damos suporte a cada um de nós para que possamos dar início a essa longa jornada. E a moral? Como fica a moral? Eu consigo saber se meu filho nasceu já com grandes virtudes, sem vícios? Com o tempo, nós entendemos que a educação é primordial.
Para isso que serve a família, para nos educar, nos orientar por aquilo que devemos fazer e seguir. O amor é primordial, sim, mas se eu não conseguir conduzi-lo, como ficará esta criatura que Deus me confiou? Eu tenho que tentar, sim, me orientar para que eu possa orientar da melhor maneira possível aquele ser a que eu trouxe para o meio seio da minha família. Dificuldades certamente surgirão, mas o mais importante é que a gente não esqueça que estamos amparados pelo Cristo e que Ele nos dará o suporte essencial. Né? O Evangelho do Cristo, ele é maravilhoso e ele nos fará entender várias coisas que ele nos fala. Né? Ainda no livro, né, ele ainda fala aqui sobre os filhos. Né? O lar é essencialmente o grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em bases de amor e de progresso ético, moral e intelectual, graças ao qual o espírito alcança a plenitude. Faz parte a natureza normal e particularmente humana o fenômeno procriativo. Isso é natural, pois assim precisamos o quê? Ajudar no progresso, né? Tanto individual de cada um e até mesmo a natureza, né? Vamos pensar um ajudando aos outros, vamos evoluindo, vamos progredindo, né? E isso só não dá certo quando o egoísmo, né, de forma calculista, ele opta pela ausência, talvez de algumas explicações para os filhos, né? Então temos que aprender a dividir para somar, porque se não aprendermos a dividir para somar, vai ficar mais difícil. Como eu posso, sem ser uma alma idônea, né, passar para o meu filho uma coisa que eu não pratico? Ou então explicar para ele que nós devemos ter sempre o nosso pensamento em equilíbrio para que não sofrêssemos ataques tanto de ordem física como de ordem moral. Temos as nossas más inclinações e a reencarnação veio para nos dizer que no seio da família a gente pode encontrar o nosso equilíbrio. Vemos vários exemplos de famílias em que um filho, por algum motivo, todos são ótimos e algum motivo levou a vida do crime, ou a vida do vício, ou fez adquirir alguma coisa que não era para ser dele, né? E isso a pessoa fala, nossa, mas a família é tão boa, por que o fulano é tão diferente daquele? Porque ele é um espírito diferente e ele veio justamente para ser orientado e educado de acordo com aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Por isso a importância que nós devemos ter em seguir o Evangelho do Cristo e entender que todos estamos aqui para nos amar, para nos orientar, para nos respeitar e buscar a melhor maneira possível de fazer com que a nossa família esteja em união, em vibração, em sintonia com o alto. Não estamos dizendo que isso é fácil, mas aos pouquinhos nós conseguimos. Nós vamos passinho por passinho fazendo com que eles entendam que tudo que está escrito no Evangelho é o melhor a ser feito no momento. Hoje em dia nós vemos tantos problemas morais e às vezes a gente fica se recriminando e ficamos pensando assim, nossa, será que eles foram ensinados corretamente? Será que eles entenderam o que realmente deve ser feito? Não devemos esquecer que por mais que a gente oriente, por mais que a gente siga o Evangelho ou por mais que a gente passe, cada um tem a sua livre escolha, né? O seu livre-arbítrio. Mas o importante é que você plantou a semente, você conseguiu passar adiante aquilo que o Cristo deixou. Em algum momento na vida, quando ele elevar o pensamento, quando ele precisar de uma ajuda, ou quando ele entender o que realmente foi deixado para ele, ele vai colocar a mão na consciência e ele vai entender que ele pode se modificar. E o que é mais interessante, se essa alma por algum motivo for colocada em uma família que tem uma alta envergadura moral, isso fará com que ele se transforme. Porque nós podemos nos mudar, a gente aprende isso, né? Eu já fui um dia completamente diferente do que eu sou hoje. Posso dizer que ainda tenho muito a melhorar, mas já melhorei bastante. E assim será com esse espírito que está nessa família e que por muitas vezes não entendemos, porque é uma família de envergadura moral tão boa, com tão bons antecedentes, com tão boa gente, recebeu em seu seio uma criatura assim. Para tudo,
há uma justificativa e há uma resposta. Então, não devemos duvidar sobre aquilo que Deus deixou para nós ou nos designou. Porque quando decidimos que aqui vamos reencarnar e vamos formar uma família, lá já está decidido, escrito aquilo que nós escolhemos para fazer parte do nosso âmbito, do nosso seio familiar. Por isso que é importante estarmos sempre estudando, aprendendo e entendendo que nada nesta vida é por acaso. Todas são as nossas escolhas. E acredite que sempre será para melhor se a gente seguir adiante com aquilo que o Cristo deixou. Importante que no Evangelho ele disse assim para a gente, né? A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Aí você fala assim, mas e aquele que nem nasceu do meu ventre e veio para mim? Olha, a responsabilidade é a mesma. Temos a mesma responsabilidade em educar, em dar amor, em ensinar, em colocar no caminho do bem. Tenha certeza de que aquele que veio para nós de uma forma às vezes inesperada é que era necessário o momento. Não podemos achar que vamos colher só flores, porque não foi para isso que estamos aqui. Estamos aqui, sim, para aprender a caminhar e caminhar juntos, para evoluirmos juntos e ainda mais compreender a mim e ao meu próximo. Por isso que é importante eu me melhorar a minha moral, para que eu possa passar para meus familiares, para minha família, o quão é importante a minha transformação, para que essa parentela, tanto corporal como espiritual, cresça, aumente, porque não há uma coisa melhor do que uma família embasada no amor, embasada no respeito, na reciprocidade. Não é difícil, é apenas uma questão de aprendermos a amar, a tolerar e a entender o nosso próximo. Sem raiva, sem orgulho, sem egoísmo, mas me doando a cada dia para que a minha vida se transforme para melhor e a vida daqueles que me cercam, que aqui estão comigo, melhorem a cada dia. Para isso são as famílias. Aqui eu tenho uma grande família, aqui e lá fora. Acredito que a minha missão para com elas é aprender a amar, aprender a ser responsável e aprender, acima de tudo, a caminhar junto, sem que possamos titubear, não é? Ter fé, acreditar que aquilo que o Cristo me trouxe, eu posso levar adiante sim. Acreditar que para todo mal há um remédio, não é? Então vamos confiar. Essa família que eu tenho hoje é a família a que me foi necessário, aqui eu escolhi e aqui no momento está me fazendo crescer, amadurecer e seguir os passos do Cristo, né? Então façamos como Ele. Vamos caminhar olhando em frente, seguindo, entendendo que o amor é a base de tudo. Vamos respeitar os nossos familiares, vamos aprender a olhar para o lado. Esse é um momento tão especial. Respeitar o espaço do outro é primordial. Mas se ele está muito tempo sozinho, chame ele para uma conversa, um abraço, um sorriso. Faça com que ele entenda que você está ali para a hora que ele precisar. Precisamos criar laços de afeto, laços de amor, independente daquilo que esteja ocorrendo no momento. Então faça isso. Leia o Evangelho, se instrua através do Livro dos Espíritos para entender exatamente o que o Cristo quis nos dizer. Pense que você, ao se transformar, transformará tudo à sua volta e a sua família será coberta de luz, porque é assim. Por isso a importância também de praticarmos o culto do Evangelho no lar, porque ele vai nos orientar, ele vai dissipar as sombras que estão ao nosso redor e principalmente nos dará o equilíbrio para levar adiante tudo aquilo e que nós nos comprometemos a fazer quando adquirimos a nossa família. Que seja sempre de bem, que seja sempre de amor, que seja sempre de paz. Muito obrigada, graças a Deus.